A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos. O maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Muito boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam todos bem, com saúde e com segurança, acima de tudo. Estamos aqui para fazer uma apresentação de algumas atividades da Metso Autotec. E, no primeiro momento, quero agradecer a Exposibran por essa oportunidade de estarmos fazendo essa apresentação, em especial a Carla, ao Rodrigo e toda a equipe de apoio. Estamos aqui com o Rodrigo Salles, que é o responsável pela parte de tecnologia aplicada ao processo de mineração. Ele vai estar fazendo a segunda parte da apresentação. E eu, Carlos Petravícios, responsável pelos contratos de longo prazo de serviços. Então, estou muito contente de poder estar aqui compartilhando essa experiência com vocês e que possamos trocar aí, ao final, algumas experiências. Ok? Por favor, Rodrigo. Ok, a agenda, então, como eu falei, nós teremos duas partes, né? A primeira parte nós vamos estar falando especificamente sobre os contratos de serviços de longo prazo, onde estaremos falando aí da nova empresa que nasceu há um ano, a Metso Autotec. Houve um merger entre essas duas empresas, os desafios e os KPIs da área de mineração e siderurgia que nós podemos, com tecnologia, estarmos suportando na melhoria desses KPIs, o que é o LCS, efetivamente, que seria o Life Cycle Service, praticado pela Metso Autotec, o porquê de nós podermos estar apresentando essa opção aos nossos clientes, e alguns estudos de caso. E na segunda parte, vamos estar falando sobre o portfólio de tecnologia, onde o Rodrigo Salles estará apresentando as ferramentas que a Metso Autotec tem desenvolvidas, que ajudam no controle do processo, ajudam na maximização da utilização dos equipamentos, dos ativos que nossos clientes adquirem e usam no seu processo de produção. Por favor. O que é hoje a Metso Autotec? Como eu disse, há um ano e 3 meses, nós passamos por um processo de merger, onde a ex-Metso juntou-se com a ex-Autotec, e ambas empresas têm um portfólio complementar,
tínhamos algumas interfaces em comum e hoje nós temos um portfólio bastante amplo, cobrindo todo o processo de mineração, inclusive também a parte de metals, na parte de siderurgia. Somos hoje uma empresa de mais de 3,9 bilhões de euros de vendas em 2020, temos hoje 15.400 colaboradores em mais de 90 países, estamos presentes em 90 nacionalidades, estamos presentes em mais de 50 países, atuamos ajudando com os nossos produtos e nosso conhecimento na parte de urbanização, na parte de mudanças climáticas, com produtos sustentáveis, colaboramos, óbvio, com a escassez dos produtos, recursos naturais e, obviamente, trabalhamos, sim, ajudando na economia circular. Hoje, o portfólio da empresa, ela cobre desde o processo de área de prospecção, exploração, extração, efetivamente, através de peças de desgaste na parte mineral. Passamos pela parte de comminuição, na parte de via seca, na parte de via úmida, a parte de separação e beneficiamento do processo, a parte de deságue e refino de metais, até chegarmos efetivamente ao metal puro, né? E para isso envolvendo os diversos produtos, sejam equipamentos, sejam peças, sejam ferramentas tecnológicas que cobrem ou que atuam em cada uma das etapas desse processo. Tá bom? Temos também a parte de soluções digitais, ou as ferramentas tecnológicas que o Rodrigo Salles vai apresentar na segunda parte da reunião, onde cobrimos também todo o processo, desde praticamente o desmonte com o Smart Tag, chegando efetivamente até o final, o produto final terminado já. Por favor. E falando em termos de KPIs, hoje, como que a Metso Outotec entende que pode colaborar, trabalhar junto a quatro mãos com os nossos clientes e atuando em que tópicos, em que assuntos, né? Falando em termos de o que é importante para os nossos clientes, nós temos foco em capacidade de produção, vida útil dos equipamentos e peças, qualidade do produto gerado, precisamos nos preocupar com a disponibilidade operacional desses equipamentos, com sustentabilidade, a produtividade efetivamente, a confiabilidade daquilo que fazemos, prazo de entrega, e isso basicamente afeta tudo em termos de OPEX, mas acima de tudo, segurança. Nada disso faz sentido se nós não trabalharmos com segurança, tendo isso como foco principal dentro da atividade, tanto nossa como de nossos clientes. Em termos de LCS, quais são as soluções que nós temos que podem ajudar nos KPIs ou na performance de nossos clientes e que nós podemos estar trabalhando juntos nesse desenvolvimento? Inicialmente, a partir de uma base instalada dos nossos clientes, nós temos peças sobressalentes, onde essas peças podem ser disponibilizadas através de um estoque dedicado, lojas in company. Óbvio, para essas peças que são aplicadas aos nossos clientes, cada cliente tem um processo, tem uma aplicação, então nós procuramos com o nosso pessoal, nosso corpo técnico, estar trabalhando um acompanhamento da utilização desses materiais de desgaste, buscando uma otimização, mudando o tipo de material, seja a liga, seja o perfil, para que nós tenhamos um aumento de vida útil, consequentemente uma redução de custo aos nossos clientes, e podemos fazer a gestão do estoque dessas peças também. Falando em termos de manutenção, então nós temos um corpo técnico com conhecimento, como fabricantes de equipamentos, nós temos um corpo técnico que pode ajudar na parte de planejamento da manutenção, que vai desde a identificação do que precisaria ser manutenido, a melhor forma de fazer isso,
através, então, de revisão do procedimento, treinamento para a equipe de execução, apoio nas manutenções corretivas, apoio e execução nas manutenções preventivas e ou corretivas. Podemos também atuar com suporte nos processos, né? Então, temos aí especialistas que, para o desenvolvimento do equipamento, conhecem o meio de como tirar o melhor proveito do equipamento. Obviamente, isso repercutindo direto em como podemos ajustar o processo para que isso ocorra, ter a melhor condição. Então, temos especialistas para isso, temos também conexões para análises remotas, hoje com a tecnologia e a empresa 4.0 e as ferramentas tecnológicas que temos disponíveis, nós podemos estar apoiando os nossos clientes, fazendo monitoramento remoto de seus equipamentos, prevenindo que danos possam ocorrer ou mesmo variações de processo possam ocorrer que venham a comprometer a performance de seu processo e de seu resultado. Em termos de equipamento também, dentro dessa linha de contratos, né, nós temos aí a disponibilidade de aluguel de equipamentos, podemos ter processos onde tenhamos um parcelamento ou estejamos produzindo e efetivamente recebendo por produção realizada, de tal forma que o cliente não tenha que se preocupar com o CAPEX, e sim apenas se preocupar com o OPEX. Essa é a modalidade de preço por tonelada que nós trabalhamos, né? E, efetivamente, falando em termos de operação e automação, podemos ter equipes que estejam fixas, trabalhando junto com o cliente, através do aporte de conhecimento, mas principalmente através da utilização de sistemas de controle avançado e monitoramento remoto. E tudo isso tendo como foco segurança e sustentabilidade. Por favor. Então, em termos de peças de sobressalente, né, que seria a base, uma relação mais simples, vamos dizer assim, nós podemos ter aí contratos de fornecimentos, onde, como eu falei, né, o objetivo nosso é o mesmo do cliente, é que as peças, à medida que forem usadas, sejam desenvolvidas da melhor forma, que tenham a melhor vida útil possível, e tendo essa condição, essa relação, óbvio, nós vamos estar desenvolvendo junto esse trabalho com os nossos clientes, tendo a disponibilidade dessas peças quando necessário. Quando falamos em manutenção, né, o foco, efetivamente, nós podemos assumir a parte de manutenção, tanto desde a parte de suporte, efetivamente, da manutenção, através de conhecimento técnico, transferindo conhecimento para isso, até mesmo podendo executar a manutenção. E isso sempre em acordo com o escopo que o cliente mais é adequado ao cliente, né? Onde cada caso, cada cliente tem um perfil e uma necessidade. Isso é, então, ajustado a 4 mãos. E o foco principal é, obviamente, o aumento da disponibilidade e trabalhamos com confiabilidade, né? Então, aportarmos o conhecimento, transferirmos o conhecimento para que se tenham os equipamentos com a máxima confiabilidade operacional. Quando entramos também com a parte de suporte de processos, né, a ideia é estarmos maximizando a capacidade operacional de cada equipamento. Muitas vezes, um ajuste de processo leva a um aumento, uma maximização da capacidade. Então, esse estudo de processo com o conhecimento técnico de nossos especialistas pode ajudar a um equilíbrio em que se tenha uma melhor performance dos equipamentos em operação em uma linha. E, obviamente, focados na qualidade do produto, do processo em questão. E, quando falamos na parte de operação e automação, o foco é estarmos buscando a máxima produtividade e a máxima estabilidade no processo, procurando tirar as variáveis que o ser humano, muitas vezes, acaba infringindo ou implementando a um processo. Então, tendo um monitoramento
através de ferramentas tecnológicas, através de sistemas de vídeo ou de controles efetivos de processo, a cada pequena oscilação de processo é possível gerar informações a que os equipamentos ou os processos anteriores ou posteriores sejam devidamente ajustados para que se tenha essa estabilidade, consequentemente, hajam os ganhos inerentes a isso. Tá bom? E, volta um pouco. E aí, o porquê, efetivamente, Metso? Né? Porque nós podemos, com o conhecimento de fabricantes de equipamentos, nós podemos executar com atividades com segurança, trazermos o conhecimento necessário aqui junto com os nossos clientes, possamos trabalhar com segurança da melhor maneira possível, como eu disse, maximizando a utilização, a capacidade de todos os equipamentos envolvidos. Aqui eu vou passar alguns exemplos, estudos de caso, onde temos alguns contratos, então, de LCS, né, Life Cycle Service, são contratos de média e longa duração, acima de 6 meses, onde vamos comentar sobre algumas modalidades. Essa, por exemplo, é uma modalidade onde a Metso Outotec, ela entra com os equipamentos, a mão de obra e peças aplicadas, e o cliente não precisa se preocupar com absolutamente nada, apenas se preocupar em colocar o material que vai ser processado por nós e retirar o produto. Tá? Então, os limites, né, muitas vezes até mesmo nós podemos fazer a alimentação dessas plantas também, é uma questão sempre de discutir a quatro mãos os limites de responsabilidade, onde, como eu falei, cada contrato é um contrato específico. Né? Mas, por exemplo, esse é um contrato onde dentro de uma planta de um cliente, nós, trabalhando, processando o estéril, em que eles compravam agregados no mercado, pagando o preço normal de mercado, tinha um problema de preço, custo, e tinha um problema também de disponibilidade. E aí nós propusemos a que nós trabalhássemos no material, no estéril deles, e produzíssemos o agregado para ser usado para a manutenção das vias internas. Isso, obviamente, acabou tendo um impacto significativo no custo, né, porque sai muito mais barato do que comprar a brita no mercado, mas, acima de tudo, trouxe uma série de benefícios internos. Né? Ao fazer a manutenção das vias internas de uma mineração adequadamente com a brita necessária, os pneus passaram a ter uma vida útil muito maior. Os pneus de caminhões para a estrada são extremamente caros. Além disso, a velocidade média de movimentação dos veículos pôde ser aumentada, dada a boa conservação dos veículos. Então, isso gerou também uma economia ao cliente com a redução da necessidade de veículos. Né? Ou seja, um aumento efetivo de produção. Houve uma redução no OPEX do cliente, por conta da redução de custo e os outros benefícios em paralelo que houveram, e tem uma vantagem de que podemos rapidamente mobilizar os equipamentos e iniciar a produção. Por favor. Aqui um slide que mostra, por exemplo, como que a Metso Outotec evoluiu nesse nicho. Né? Hoje, ou iniciamos, a bem na verdade, em 2008, com essa modalidade de contrato, e aqui os últimos anos, aí como foi a evolução. Hoje temos 12 contratos em operação, processamos mais de 20 milhões de toneladas, e no ano que vem a previsão é para produzirmos mais de 24 milhões de toneladas, entre agregados para, como eu falei, manutenção das vias internas e minério. Inclusive, trabalhamos também com a produção de minério em alguns casos, em alguns clientes. Por favor. Aqui um outro exemplo de como podemos trabalhar junto com os nossos clientes, otimizando, com a otimização de manutenção. Então, tivemos aí alguns exemplos de contrato onde entramos com uma equipe técnica. Essa equipe técnica, ela procurou identificar oportunidades que haviam
junto a cada equipamento, fazendo uma análise de cada equipamento, o que seria necessário para restaurar a sua condição operacional e, ao mesmo tempo, em paralelo, entramos com uma equipe que trabalhou junto com a equipe de planejamento de manutenção do cliente. E, em paralelo, trazendo, aportando conhecimento, treinando o pessoal de execução, revisando seus procedimentos de manutenção, ou seja, transferindo conhecimento. E os benefícios obtidos nas oportunidades onde, nesses tipos de contrato, diretamente aumento de disponibilidade, aumento de capacidade de produção e confiabilidade, além do que segurança na execução de todas as atividades, dado que os procedimentos, trabalhava-se então com uma equipe treinada, capacitada, que minimizava todo e qualquer risco de acidente durante uma atividade, uma intervenção em algum equipamento. E o foco principal e o resultado atingido é, efetivamente, confiabilidade representada através do aumento de disponibilidade física operacional. E, óbvio, a redução do OPEX. Segue. Um outro exemplo de contratos, quando estamos junto com os clientes, isso foi um exemplo que ocorreu em uma mineração de cobre, ficamos com o cliente desde o início da operação, durante 4 anos, e como a maioria dos equipamentos eram da ex-Metso, né? Então, procuramos aportar o conhecimento necessário e não apenas na execução da atividade de manutenção, mas também trazendo o nosso corpo técnico na busca de uma melhoria da performance dos equipamentos, dos materiais de desgaste. Um exemplo bastante claro do trabalho, então, realizado, por exemplo, na britagem primária, foi que, no início da operação, cada set de côncavos tinha uma vida de 1 milhão de toneladas. Depois de 2 anos, aproximadamente, em que houveram 5 steps de evolução, né, de melhoria dos revestimentos, dos côncavos, nós chegamos a um patamar de 6 milhões de toneladas. Então, isso, obviamente, traz uma economia significativa, e, acima de tudo, ou não apenas com o aumento da vida útil, mas também a redução do tempo de setup, tempo de troca de um jogo de côncavos. Inicialmente, o tempo gasto para um britador primário, um 6089, era de 142 horas. Ao final dos 4 anos, com as melhorias desenvolvidas ao longo desse tempo, nós fazíamos essa troca em 32 horas. Então, isso é um ganho significativo ao cliente. Então, esse trabalho em conjunto entre nós e nossos clientes, onde juntos, a 4 mãos, desenvolvemos as melhorias, gera um resultado bastante significativo de redução de custo e, principalmente, como eu já disse, segurança em cada atividade executada. Esse é um outro caso, um retrofit que foi feito em um cliente, na parte de flotação. É um processo interessante, onde nós procuramos trabalhar junto com o nosso cliente, é uma mineração de ouro, e procuramos identificar oportunidades de melhoria que haviam, dado que o cliente vinha passando pela necessidade de incremento de performance na flotação. Fizemos um trabalho que passou inicialmente por uma avaliação detalhada do processo, de como funcionava, e, a partir daí, envolvendo o nosso pessoal de engenharia e os nossos especialistas nesse tipo de produto / processo, sugerimos uma série de aproveitamento, uma série de oportunidades de melhorias, e, para isso, desenvolvemos um projeto onde fizemos a implementação dessas melhorias em 12 células de flotação, inicialmente 6, na sequência as outras 6, e em cerca de 6 meses, desde o início da avaliação das possíveis oportunidades até a implementação, gastaram-se 6 meses,
houve um investimento na ordem de 20 milhões de reais na época, e o payback dessa melhoria foi em 8 meses. Então, de novo, aportarmos o conhecimento, a tecnologia e a experiência do nosso pessoal, tanto de produto, de engenharia, como pessoal de campo para a execução, traz sempre vantagens ao cliente, e esse é o foco que nós temos, de estar buscando sempre melhorias, com, nesse caso, aumento da recuperação, aumento da disponibilidade e consequente redução do OPEX do cliente. Por favor. Uma outra modalidade de contratos que nós temos é a parte de estoque, a parte de peças, onde nós podemos firmar um contrato onde o cliente deixa de se preocupar tanto com o estoque como com a logística, onde podemos ter uma loja em company aqui em nossa unidade, bem como termos uma loja dentro do próprio cliente, onde o cliente não tem que se preocupar com o investimento no estoque, ele apenas vai pagar aquilo que ele consumir ao final do mês. Então, essa é uma modalidade que nós podemos estar trabalhando, onde fazemos a gestão, garantimos a disponibilidade das peças no tempo necessário, controlamos efetivamente esse estoque com foco de redução de custos ao cliente, né? Uma vez que essa atividade deixa de ser um encargo, um fardo para o cliente e passa a ser nossa responsabilidade. Por favor. Aqui uma outra possível modalidade, onde nós fazemos, então, por exemplo, a gestão dos investimentos, onde acompanhamos ao longo da vida do revestimento, por exemplo, em moinho, como se comporta o desgaste. Então, isso, através da leitura ou do escaneamento do consumo, do escaneamento do revestimento, nós conseguimos ter uma identificação de como é o desgaste desse revestimento e, efetivamente, fazemos uma previsão de quando deverá ser substituído, qual a vantagem. Obviamente, estamos identificando quais melhorias podem ser implementadas para o próximo set, seja a nível de perfil, seja a nível de liga. Podemos ter uma previsibilidade com relação também a quando o cliente precisaria estar fazendo a provisão, a disponibilização do revestimento para ser substituído. Com isso, da mesma forma, então, gerando ganhos ao cliente e reduções de custo, aumento de produção através do aumento de vida útil e disponibilidade e redução de custo efetivamente. Por favor. Rodrigo, por favor. Obrigado, Carlos. Bom, aqui, pessoal, a gente tem outro exemplo de um contrato de longo prazo, né, de serviços, através da implementação aí de um sistema especialista, né, nesse cliente e em todas as suas operações de pelotização, né, o sistema especialista da Metso Autotech, o OCS 4D, para envio aí de set points otimizados, buscando um incremento, né, trazendo ganhos aí de produtividade, redução de variabilidade e também de consumo específico de energia, né? Então, esse é outro exemplo dessa modalidade, né, de serviços através de tecnologia e software, né, licença de software de controle avançado. Outro exemplo da implantação do sistema especialista, né, com lógica FUSS, utilizando o conhecimento, né, o expertise de processo na implementação dessas regras, né, também nessa etapa, nesse cliente, na etapa de calcinação, trazendo aí ganhos também de produtividade, redução de consumo de energia, né, redução de OPEX e incremento de produção, né. Uma outra modalidade seria a análise online, né, através dos analisadores, tanto o PSI para granulometria, como também o Curia para análise da composição química, né. Nós podemos ofertar aí a manutenção, peças, assistência técnica, visando garantir aí os principais KPIs de disponibilidade, né.
PSI, no caso, ajudaria aí na moagem, né, o principal objetivo de garantir o tamanho de produto para a próxima etapa, que é a flotação, reduzindo aí o consumo de bolas, o consumo de revestimento, e também o courier, com aumento aí de recuperação, com análise de teor, né, o controle da velocidade, das malhas de controle de ar e nível na flotação, por exemplo, para manter aí o concentrado, né, no target aí de teor, né. Então, além da manutenção, também tem aqui uma outra modalidade num contrato de longo prazo, que seria considerar também o próprio ativo, né, do PSI em si, o equipamento, né, e o courier, juntamente com as peças de manutenção nesse pacote, nessa modalidade. Vou apresentar agora também o portfólio de tecnologia. Nós falamos aí de diversas modalidades, e agora vamos focar um pouco mais nessa tecnologia, desde mina, né, até a planta. Nosso principal objetivo aqui é otimizar as operações através do uso dessas ferramentas, né? São os analisadores e instrumentação avançada. O objetivo é, junto com a expertise dos especialistas da Metso Outotec em tecnologia, automatizar a operação, né? Para buscar aí ganhos, né, de performance, redução de custo e também aumento aí de confiabilidade, né? Então, como o Carlos muito bem explicou, nós temos aqui As Carlos was saying before, here's a good example. Beginning at the mine, you have a tracking system that allows for this integration. We also have this interface between the mining operations and the milling operations, and you have the visual track. Then in the crushing area, you have the machinery and the vision systems also applied to flotation, palletizing, acoustic monitoring of grinders, and as we saw a little bit earlier, the PSI and the online grade analyzer. Everything is connected and monitored by the performance center, allowing for remote support and technical assistance in case of need. So let's begin with the interface between the mine and the mill. We have the tags and the computer system itself with detection antennas that allow you to integrate both operations and understand what type of ore is coming into your facility and what kind of controls and rules you need to apply to your processing. This will improve your recovery of grades and will allow you to use your plant as a lab. So you'll understand the performance of your ore and the difficulties of your process, of your operation, and improve your processes as needed. Melhorias, né, o desempenho do desmonte, o efeito do desmonte do plano de fogo no processamento da planta. Então, temos uma ferramenta importante aqui da tecnologia. Aqui é uma metodologia rápida, né? A gente consiste no escaneamento da tag, a inserção dessa tag na mina, nos furos de desmonte. Esse material é detonado, a tag ela sobrevive a esse desmonte e acompanha o minério após a escavação, até ele ser alimentado aí na boca do britador primário. E com isso nós conseguimos, após a detecção nos transportadores de correia de interesse, identificar qual é esse minério que está adentrando na planta e assim buscar aí otimizações de processo. Aqui um detalhe do monitoramento dessa performance em tempo real, se podemos aí rastrear o minério, então não estamos assumindo os tempos de residência e sabemos, estamos rastreando isso fisicamente, e com isso conseguimos monitorar o desempenho da planta e é mais uma ferramenta para ajudar aí a operação e ao processo na sua otimização. Falando um pouco do Visiotruck que nós comentamos, ele é uma câmera para análise de granulometria em básculos de caminhão fora de estrada, então constituído de câmera, algoritmo de processamento e um servidor. Nós teríamos aí uma curva granulométrica também para o caminhão. Ele tem uma sinergia grande com o rastreamento de minério, porque com isso identificamos além de qual polígono, qual material está sendo alimentado naquele momento, como é a sua granulometria, o top size aí de alimentação nos britadores primários. Bom, falando um pouco da britagem, as tecnologias elas têm como principais benefícios trazer uma maior segurança para a operação, aumentar a produtividade,
né, reduzir a exposição ao risco, né? Então, segurança significa isso do operador através da automação, reduzindo aí o tempo de calibração da abertura, por exemplo, e também automatizar a operação da máquina. Aqui temos as principais soluções de tecnologia aplicadas à britagem, né? Aqui, em primeiro, uma alimentação automática e operação com câmara cheia. Essa solução de automação consiste aí em um painel com CLP, sensores, né, de nível e medição de potência da máquina para que o alimentador opere em automático, mantendo o britador num nível ótimo e, com isso, também reduzindo aí o desgaste, né, de revestimentos e também melhorando a vida útil, né, e aumentando também, temos casos de implementações com aumento até de 20%, 30% de produtividade, né. O segundo, tecnologia aplicada para britagem, a calibração de abertura automática, que consiste aí também num painel de CLP, com uma lógica, sensores, né, tanto de pressão quanto sensor de indução para contagem de dentes e abertura da máquina, e o de pressão para o contato de revestimento, né, aumentando aí a segurança operacional, um quesito muito importante nas operações, e também reduzindo aí o tempo de inatividade da máquina, né, para ajuste de APF, né, de abertura na posição fechada, aumentando aí a disponibilidade. O item 3, o sistema de análise granulométrica online, como nós temos para os caminhões fora de estrada, aqui para transportadores de correia ou alimentadores, a gente pode ver o delineamento e essa medição de granulometria online nos permite, junto com o item 2, fechar uma malha de controle, e o britador pode, além de operar em modo potência, né, alterando aí sua abertura, também utilizar a granulometria para que mantenha a qualidade do produto, né, a qualidade do produto daquela etapa, e também permite, caso a granulometria, por exemplo, esteja aumentando, realizar um ajuste automático com essa informação. E um item 4, que seria a utilização, né, essa construção ou a aquisição de tecnologia nos permite contemplar uma automação completa, né, uma operação das plantas de britagem automática, em sua totalidade, utilizando aí alimentação automática, o controle de abertura, a combinação desses 3 itens, né, e o monitoramento de granulometria, e visando com o sistema especialista atingir uma maior eficiência naquela etapa. Falando da moagem, a gente trouxe aqui os principais benefícios também das tecnologias aplicáveis. A gente está falando de aumento de eficiência de processo, controle da granulometria, tanto que entra quanto que sai dessa etapa, né, antes e depois, aumento de disponibilidade advindo da utilização dessas tecnologias e também operação em automática dos equipamentos, né. Então, em primeiro, nós temos aqui o controle de alimentação também utilizando a granulometria, esse monitoramento, né, através de garantir um F80 o mais estável possível, né, uma granulometria de alimentação mais estável possível nessa alimentação, com o controle dos alimentadores, variando a velocidade, entendendo a segregação da pilha, né, então uma alimentação estável, isso aumentará aí a eficiência do processo. Em segundo lugar, nós temos também a medição de granulometria no produto, né, através do sistema PSI, otimizando aí o tamanho de partícula necessário para a flotação, né, para a liberação do material. Tivemos um lançamento este ano de uma nova tecnologia que é o Cyclone Sense, também aplicável aos ciclones, assim como o PSI, né? No caso, o PSI aplicado ao overflow, o Cyclone Sense ao underflow, né? Então, trata-se de um sensor de tomografia para medir aí o núcleo de ar dentro do ciclone. Então, essa informação nos ajuda a aumentar também a disponibilidade, verificar se tem uma operação em cordão, uma operação ótima dos ciclones, reduzindo aí também o tempo de parada e otimizando a operação. Tudo isso, essas novas informações, considerando a planta já instrumentada, se conecta ao sistema de controle, né, o controle avançado, uma camada acima, e permite, né, a operação em automático e aumento de eficiência do processo como um todo. Próximo slide é o que a gente acabou de demonstrar, agora mais a nível de aplicação, né? Temos à esquerda a possibilidade de granulometria na alimentação, monitoramento acústico quando se trata de moinhos SAGs, também é uma tecnologia muito utilizada para medição de impacto, né? Reduzindo aí essa quantidade de impactos e aumentando a vida útil de revestimento. Permite também identificar aí o ponto ótimo de operação, né?
onde você consegue produzir mais gastando menos energia, né, o ponto ótimo aí do consumo específico de energia. E como mencionamos aí, o PSI também, tanto o 300 por apalpamento, né, uma medição física das partículas, quanto o PSI por difração a laser, aplicados ao overflow, produto, né, da moagem, e também o Cyclone Sense aplicado aí ao underflow, como foi citado. E tudo isso se conectando a um sistema de controle avançado, conforme demonstrado acima. Bom, trazendo um pouco para a flotação, a etapa seguinte, as tecnologias aplicadas, elas buscam aí aumento de recuperação, né? Controle do teor, reduzir essa variabilidade da operação e também custos, e também operar essa etapa, né, e a planta em automático. Então, o primeiro tecnologia aplicado seria o Level Sense. Ele é um sensor de nível, né, mas na verdade, a mais do que isso, ele é uma média interface polpa-espuma. Então, ele vem nessa substituição para o controle de nível das células, permite aí uma redução de variabilidade. Temos também a possibilidade de análise da imagem para medição de velocidade de transbordo de espuma, né, para automatizar essa operação e otimizar. O operador passa a definir set points de velocidade, não mais set points, né, de área e nível, né, de aeração e camada, né. Temos um terceiro analisador, terceira tecnologia, que seria o Courier, né, que é analisador online de teor, buscando aí a medição do teor, tanto na alimentação, quanto no concentrado, quanto no rejeito, permitindo agora autoajuste às mudanças, né. Então, o operador, com a implementação desse analisador, passa a definir o quanto que ele quer de teor, né, no produto, e o sistema calcula agora em automático o set point de velocidade também de área e nível. E tendo essas informações, né, essa construção essa instrumentação avançada nos permite também implementar uma camada de otimização, trazendo a expertise de processo também para essa etapa, aumentando aí a recuperação com teor ótimo e também a eficiência como um todo dessa etapa. Aqui também um slide de aplicação, demonstrando aí na sala de controle o sistema especialista, né, o software, o CS4D da METS para controle avançado, dentro de um servidor, a câmera instalado, né, no topo da célula para medição de transbordo, processando essa imagem, também medindo, além de velocidade, propriedades importantes aí, como tamanho de bolha, cor, estabilidade, né, e coalescência, né, textura, entre outras propriedades. O sensor de nível de medição de interface, que é o Level Sense, amostradores para coleta desse material e exemplificado aqui o container com o analisador de teor, que é o Courier. Bom, passando para o espessamento, também temos aí aplicações de tecnologia para garantir uma maior densidade do underflow, um menor consumo de floculante, né, reduzindo assim custos e trazendo uma operação mais segura e otimizada. Os pacotes contemplam aqui um pacote de instrumentação, medição de densidade, medição de vazão, altura de camada, potência, torque, né, monitorando os distúrbios tanto na alimentação quanto no produto e garantindo uma operação segura do equipamento. Esses instrumentos, essa medição também se conecta aí a uma lógica avançada, né, um controlador fuzzy ou MPC, um sistema especialista, né, para otimizar a operação. E também temos o otimizador do filtro, que trata-se também de um sistema especialista com lógica fuzzy, e aqui a necessidade de medição da umidade do produto, com isso permitindo aí o envio de set points otimizados pelo sistema para redução, por exemplo, do tempo de secagem do equipamento, sabendo-se a umidade do produto e da alimentação. Bom, em resumo, a tecnologia ela pode ser dividida nessas grandes áreas: visão, analisadores, automação e controle avançado. E aqui a gente traz os principais benefícios, né, de se ter uma nova medição que permitirá a implementação de novas estratégias de controle e modos de operação na planta. Então, os sistemas de visão trazem granulometria, velocidade, como foi falado, e esse controle de qualidade. Os analisadores também com granulometria em via úmida, hidrociclones, flotação, espessadores e também análise de teor. A automação, como foi falado, permite, como ganhos típicos, 1 a 10% mais produção, menos consumo de energia, também melhoria da qualidade do produto. E temos aqui os benefícios típicos também do sistema especialista, entre 1 a 8% de aumento de produtividade, 5 a 15% menos consumo de energia, aumento aí de 0,5 a 3% de recuperação e também redução grande aí de variabilidade, né,
estabilidade da planta através da padronização da operação entre os turnos com a lógica em automático. Bom, toda essa tecnologia, como foi falado, a gente permite aí também uma flexibilidade de contratação, né, de uma maneira tradicional através de CAPEX, e também a possibilidade, como comentamos, da modalidade de LCS, contratos de serviço a longo prazo, incluindo essas tecnologias como ativo ou incluindo o fornecimento de peças e manutenção e operação desses equipamentos, assistência técnica, trabalhando junto com o cliente, com vocês clientes, né, para a otimização e a definição aí de KPIs de performance a 4 mãos, né. Então, existe essa flexibilidade dessa modalidade de contratação. Queria agradecer a oportunidade e abrir agora o espaço para perguntas, né, e dúvidas, usar esse tempo. Muito obrigado. Passo também a palavra ao Carlos e perguntar para vocês como podemos performar juntos e, novamente, agradecer aí a disponibilidade e oportunidade. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Realmente, sim, agradecer a todos aí a oportunidade que nós tivemos aí poder estar trazendo um pouco do que nós temos aí desenvolvido e o trabalho que nós já estamos fazendo aí com os nossos clientes nessa modalidade de contratos de longo prazo e, efetivamente, como podemos estar aí trabalhando a 4 mãos com os clientes para buscarmos aí a melhoria operacional com segurança e, efetivamente, redução de custos, maximização de resultados. Nós temos alguma pergunta do pessoal que nos está assistindo? Só veio uma pergunta aqui, se nessa modalidade de contrato nós utilizamos mão de obra, especificamente método regional, conforme o local que trabalhamos, e como que funciona isso. Normalmente, conforme o escopo do contrato, como ele é desenhado, vamos, se necessário, alocar um pessoal qualificado, né, com o respectivo nível, seja nível técnico, engenharia, ou se for a nível de operação, óbvio, procuramos aproveitar a mão de obra regional, iniciamos com uma equipe Metso Outotec. Essa equipe Metso Outotec, ela transfere o conhecimento, treina a mão de obra local, nós procuramos aproveitar sempre, até para favorecer nas regiões mais longínquas, favorecer o desenvolvimento social, procuramos então trazer a mão de obra local, treinar essa mão de obra para o desenvolvimento efetivo da região, mas sempre sim garantindo a melhor condição de performance através de mão de obra devidamente qualificada. Obrigado. Aqui uma outra pergunta aí, que é para você, Rodrigo. Quando falamos aí na utilização de sistemas em que esses sistemas Visio são utilizados, a Metso Outotec ela fornece os equipamentos como CAPEX, ou podemos ter contratos onde a Metso coloca o equipamento em um contrato de comodato? Perfeito, Carlos. Podemos sim, ambas as modalidades são possíveis, né? Como comentamos, é possível ofertar uma modalidade com manutenção, peças e assistência técnica e também incluir o ativo dentro do contrato. Então, cabe ao cliente essa escolha, né? Mas é possível sim a definição de KPIs de performance, né? Por exemplo, para o PSI,
a disponibilidade, né, um equipamento que demanda aí uma manutenção, um pessoal dedicado, né, recursos, assim como as peças, né, são necessárias, né, overhauls e assistência técnica. Então, tudo isso pode ser, sim, considerado num contrato de serviço, né, de longo prazo, e incluído ou não o ativo, né, se for base instalada ou um contrato novo, é possível, sim, de ter essa modalidade de OPEX, né, de contrato a longo prazo. Obrigado. Aqui uma outra pergunta. Para os contratos de manutenção, a Metso Autotech, ela assume atingimento de KPIs de disponibilidade física? Sim. Como eu falei, cada contrato tem o seu escopo pré-definido com o cliente e as respectivas responsabilidades, e nessa modalidade de contrato, como eu falei, né, o grande objetivo nosso, obviamente, é a transferência de conhecimento, porque não temos interesse, efetivamente, em ficar eternamente trabalhando dentro do cliente. O nosso objetivo é transferir o conhecimento para a equipe do cliente. E sim, podemos alinhar e combinar KPIs que contratualmente serão atingidos. Nós temos aí diversas modalidades onde efetivamente nós, em contrato, temos metas a serem atingidas e os contratos, inclusive, têm as verbas medidas em cima do atingimento desses KPIs. Obrigado pela pergunta. Ok, pessoal, sem mais perguntas. Ok, caso surjam algum questionamento, alguma pergunta, vocês têm aí os nossos dados, por favor, encaminhem as perguntas e nós vamos ter o prazer em respondê-las por e-mail, com certeza daremos retorno. E estamos, então, à disposição de vocês. Mais uma vez, quero agradecer aí, em nome da Metso Autotech, a oportunidade de estarmos aqui juntos com vocês, apresentando um pouco de como a Metso Autotech, que produtos a Metso Autotech tem dentro desse nicho da parte de serviços ou contratos de longo prazo, bem como as ferramentas tecnológicas então utilizadas. Quero agradecer novamente a equipe da Exposibran, pessoal de suporte da Exposibran, pelo fantástico apoio que nos deram aí para viabilizar aí esse momento junto com todos. E, de minha parte, muito obrigado e estamos aí à disposição do que for necessário. Muito obrigado.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.